E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam curtindo esse nosso curso de História da Música. Vamos em frente, falando agora sobre Grécia Antiga. Começando a falar sobre essa época, né? Tem duas coisas importantes para dizer antes de começar o vídeo. A primeira delas é que a Grécia tem muita coisa especial, entre elas o fato de ter sido a civilização que mais nos deixou documentos. Tem muita coisa da Grécia para estudar. Em parte, graças a estudiosos árabes. Imaginem vocês que copiaram as coisas e mantiveram esse conhecimento preservado até depois da Idade Média e nos dias de hoje, né? Vocês devem lembrar do filme O Nome da Rosa, baseado no livro do Humberto Eco, não é? Durante a Idade Média, algumas obras de Sócrates eram proibidas pela igreja. Pois isso aconteceu, claro que não da maneira que está no livro, mas muitas obras foram deixadas de lado durante séculos, preservadas pelas mãos de escribas árabes. Olha que coisa incrível. Bom, essa é a primeira coisa. A gente tem uma visão, um conhecimento sobre o papel da música na Grécia Antiga, muito maior do que de qualquer outra civilização antiga de que se tem notícia. O outro aviso é de que, como eu sempre falo, não canso de repetir, a gente precisa escolher uma história para contar. E como o nosso curso é direcionado a pessoas que se interessam por música, mas não necessariamente são músicos, eu vou deixar de lado na minha apresentação aspectos teóricos da música, a questão dos tetracordes, os modos gregos, esse tipo de coisa. Eventualmente eu menciono algo, mas não é o centro da nossa questão. Então, se você estiver interessado nesse assunto, procura a gente para ter acesso a alguma bibliografia, ou então procura aí você pelo Google, né? Não custa nada também. Gostei muito da história da música na Mesopotâmia, contada pelo Lucas. Espero que vocês também tenham gostado. Uma das coisas que eu gostei do vídeo foi onde ele colocou a vinheta. Foi mais ou menos aqui, né? Bom, vamos lá, pessoal. Esse aqui é o mundo e a Grécia fica mais ou menos aqui, ó. Eu acho sempre importante mostrar um mapa com a localização aproximada, porque isso dá uma ideia de que a nossa posição é limitada mesmo. A gente está falando de um pedacinho do mundo, tinha muita coisa acontecendo no mundo enquanto essas coisas que a gente vai falar estavam acontecendo, né? É sempre bom a gente ter essa perspectiva. No auge daquilo que a gente chama de civilização grega, ali pelo século, entre o século 6, 4 antes de Cristo, alguma coisa assim, existiam muitas cidades espalhadas pelo que hoje a gente chama de Europa, né, que faziam parte dessa civilização. Por aqui a gente pode ter uma ideia, né? Partes ali da Itália, do que a gente da Península Ibérica, né, da Córcega, que é parte da França hoje. E ali no cantinho direito, onde está escrito Ásia Menor, aquela península ali é a Turquia, né? E vocês veem que ali no litoral da Turquia tem umas ilhas. E essa região toda aí foi onde nasceu provavelmente o primeiro personagem da nossa história de hoje. Homero, uma figura incrível, um gigante das artes. Por que ele é importante para a gente? Por que eu estou citando ele aqui hoje? A gente vai descobrir, né? Poucas informações existem concretas a respeito de Homero. Vocês imaginam? Os pesquisadores têm muita dificuldade, por exemplo, para falar da historicidade de um personagem como Jesus Cristo, que viveu há 2000 anos. A gente está falando de um cara que existiu provavelmente há uns 3000 anos da gente, né? Já surgiram propostas de pessoas dizendo que Homero, na verdade, era uma mulher, ou que era um grupo de poetas, coisas do gênero, né? Mas, no geral, hoje se assume que Homero era um cara que existiu, nasceu ali no litoral da Turquia, e algumas outras poucas coisas, né? O nome dele, em grego, Homero, poderia significar refém. A gente está falando de uma época em que
os nomes não funcionavam muito como hoje, né? Você tem o nome que o seu pai te dá, ou sua mãe, aí você tem o nome da família, esse tipo de coisa. Não era assim que funcionava, né? Então, Homero poderia ser o refém, poderia ser um prisioneiro, mas Homero também queria dizer cego. E um de seus poemas mais importantes, a Ilíada, eu não mencionei, mas Homero era um poeta. A Ilíada tem entre seus personagens um poeta cego que declama perante a corte, um cara super talentoso, tudo. Então, isso deu origem à ideia de que Homero poderia ser cego. Por que que isso é importante? O que é que faz um poeta cego? Você pode imaginar, né? Beethoven era surdo e compunha, um poeta cego não tem como escrever, né, pessoal? Então, a tradição entende que as poesias de Homero eram declamadas. E, na verdade, não precisava ter essa ideia da cegueira de Homero para a gente entender que a sua obra é uma obra basicamente oral, não é? Porque ele viveu numa época, você está falando aí de 800 antes de Cristo, a escrita não era uma coisa muito difundida na Grécia. Eu acho que nem o alfabeto grego era uma coisa padronizada. Então, era uma arte que se declamava, não é? As primeiras vezes em que a poesia de Homero foi escrita foi tipo 200 anos depois que ele tinha inventado suas obras, baseado em histórias que as pessoas contavam, não é? A Ilíada contando a história da Guerra de Troia e a Odisseia, o retorno de Ulisses, rei de Ítaca, para casa. E veja, a gente não está falando de um caos que vai se contando, não, são poemas épicos, com versos homéricos. O que é isso? São hexametros dactílicos. Cara, é um negócio fantástico. São versos de 6 sílabas com uma métrica muito específica, né? Esse dactílico e o espondaico, enfim, aí já entra a coisa da teoria que eu falei que não ia falar muito, mas é um negócio absolutamente impressionante. É claro que os poemas foram se transformando nesses 200 anos antes de serem escritos, depois, porque os bardos, poetas, menestréis iam lá mudando as coisas e acrescentando, mas a autoria de Homero, não é? Como é que se decora uma coisa dessa? A gente está falando de um poeminha de, de 5 versos, 8. Pessoal, a Ilíada e a Odisseia são só partes da obra de Homero. E esses dois poemas juntos têm quase 30 mil versos, cara. 30 mil versos que o sujeito decorava. Como é que ele faz isso? Como é que se decora tanta coisa? Você já decorou Faroeste Caboclo? Do Legião Urbana, Cholongo? Então, justamente, os caras cantavam, meu. Homero cantava. Olha que impressionante. Deixa eu pôr aqui, porque eu estou aprendendo. Puf, e sai pequenininho. Vamos ver o nosso amigo aqui de volta, Jean-Jacques Rousseau, que apareceu na primeira aula. Eu acho que vocês lembram dele, né? Esses poemas, ele está falando dos poemas homéricos, por muito tempo permaneceram escritos unicamente na memória dos homens. Os outros poetas escreviam, só Homero cantou. Que coisa maravilhosa! Eu fico comovido com isso. Nesse trecho do livro de Rousseau, ele está falando da importância da acentuação da voz falada, do canto, na compreensão da mensagem, né? Como é que se cantava a obra de Homero? E aqui eu faço um parêntese, pessoal. Homero se tornou uma figura fantástica, assim, já é pra gente hoje, claro, mas já na antiguidade, ele viveu ali por 800, né, como eu falei, antes de Cristo, mas pelo século IV antes de Cristo, ele era tido como um semideus, um deus, tinha busto do cara na biblioteca de Alexandria, sabe, em Atenas, como um monumento ao conhecimento e aquilo que o ser humano é capaz de fazer. Feito esse parêntese, o pessoal fazia
poesias homéricas a capela? Como é que era? Tinha instrumento, né, gente? Sim, se usavam instrumentos. E um dos mais importantes dele, a lira, que a gente já viu na aula sobre Mesopotâmia, mas ela continuou por aqui. Vamos lá. Aqui tem uma lira que dá para ver, essa parte de trás dela, com casco de tartaruga, né? Claro que ele foi reconstruído, está lá no museu, uma coisa fantástica, de grande delicadeza, muito artifício, né, do ser humano para fazer uma coisa dessa. A lira era um instrumento associado a Apolo, deus da sabedoria, da luz, das artes. Quando se fala em arte nesse período, a gente não está falando só de pintura, escultura, a gente está falando também de ciência. A gente vai ver que a palavra arte, a música também, tinha uma acepção muito mais ampla do que tem hoje em dia para esse povo, tá? Com esse instrumento se acompanhava a dança, o canto e a recitação de poesia épica, né, como a gente está mencionando. A lira existiu durante milênios, claro, como a gente já viu na aula sobre Mesopotâmia, né, e continua a existir. Se vocês forem procurar, a gente vai ver lira elétrica, enfim, a gente inventa umas coisas que são grandes novidades, né? Tem uma imagem aqui que eu encontrei de um rapaz tocando, um rapaz não, um professor, doutor, né, grego, tocando uma lira, vou pular isso aqui, uma lira, aqui ó, é uma reconstituição, uma réplica, né, vou voltar aqui então para falar do outro, tocada com um plectro, ele não está tocando, né, às vezes era com um plectro, às vezes não, esse plectro podia ser de pedra ou de madeira, alguma coisa assim, um pedaço de osso, né? Os dedos da mão esquerda ele usa para abafar ou para tocar também, e o da mão direita também, né? Que legal, né? Como é que a gente sabe isso? Olha lá, ó, uma ânfora, um vaso, né? Os pesquisadores pegam pinturas como essa e eles conseguem deduzir muitas coisas a respeito da técnica instrumental mesmo, sabe? Além dos textos que foram escritos a respeito disso, mas esse é assunto da próxima aula. Vejam que essa ânfora é um vaso, né, que o pessoal enchia de vinho, de água. Aqui ela aparece toda com umas marcas, né, porque provavelmente o arqueólogo achou uns pedaços da ânfora e precisaram reconstituir. Eu sempre acho importante mencionar isso para mostrar o tanto de trabalho que está envolvido em pesquisas dessa natureza, né? São centenas de pesquisadores, cada um fazendo um pedacinho para a gente ter uma ideia, né? Que som que tem a lira, gente? A gente já ouviu um pouco da lira mesopotâmica, né? Lá da Babilônia, e a lira grega. Eu encontrei um projeto aqui do Nikolaos Kourmatsis. O cara montou um projeto incrível, né? Essa lira que o Nikos está tocando é uma das liras do Nikolaos. Tá aqui, ó. Ele tem um site muito legal que eu coloquei aí. É um luthier, um construtor de liras. Você pode entrar lá, inclusive encomendar um instrumento dele, né? Não é tão caro quanto eu imaginei que fosse. E eu fiquei feliz em saber que no mundo de hoje existem pessoas que se dedicam a um ofício tão nobre e tão belo. Vamos ouvir um pouquinho da lira do Nikolaos Kourmatsis, tocada pelo Dr. Nikos Xantoulis. Bom, então os gregos usavam a lira para acompanhar os poemas homéricos.
Em que outras ocasiões se usavam instrumentos na música grega? Né? Que ocasiões e instrumentos eram esses? Né? Como eu mencionei, a música queria dizer uma outra coisa para os gregos, o que quer dizer para a gente. Né? Música era um adjetivo, algo que vem das musas, aquelas criaturas semideuses, né? As semideusas, filhas de Zeus, que inspiravam os homens. Né? Tem a musa das ciências, da astronomia, aquela coisa toda. Então, música era algo que vinha das musas. A música em si, que a gente entende hoje por música, estava em todo lugar. Eu acho que nem tinha muito sentido separar a música de outras coisas, como a gente vai ver. O Aristides Quintiliano, um autor que a gente vai mencionar na próxima aula, ele escreve muitos séculos depois, mas ainda mais perto dos gregos que a gente, né? O século III depois de Cristo, quando a civilização grega já estava deixando de existir. Ele escreve que a música estava absolutamente em todo lugar, em festas, em momentos de tristeza, funerais, em peças de teatro, como a gente vai ver, né? E tinham muitos instrumentos, gente. Eu separei aqui alguns nomes, por exemplo, crotalas, cumbalas, o ceistro, instrumentos de percussão, né? A lira a gente já viu, mas também tinha um saltério, que é um pouco diferente, e a quítara, deve ter alguma coisa a ver com a cítara, claro, né? Que era uma espécie de lira para profissionais, exímios executantes, gente que vivia daquilo lá, né? Era uma super lira, né? Também se tocava a trompa e o aulos, que é o próximo instrumento que a gente vai ver aqui, gente. Vou voltar aqui para a nossa página. O aulos. Se a lira estava ligada ao culto de Apolo, Aulos era associado a Dionísio, deus do vinho, da fertilidade, do teatro. Não que eu não goste de Apolo, mas eu achei Dionísio muito legal, né? O instrumento usa palheta dupla, como o oboé hoje, como o fagote, normalmente tocado em pares. A gente vai ver o que é isso, né? Apareceu e era usado em grandes tragédias de autores gregos. Vamos olhar aqui um aulos, que está lá também no Museu Britânico, né? Olha só, é um instrumento duplo. Como é que se tocava, né? O Chipre, onde foi encontrada essa escultura aqui, é uma ilha lá na Grécia, tá, gente? Olha lá, tem um rapaz tocando. Os dois ao mesmo tempo. Eu fiquei bem curioso com isso. Como no caso da lira, eu descobri que tem gente dedicada a estudar o instrumento, ainda hoje, usando umas réplicas, tentando aprender como é que se toca, usando as imagens, né, a iconografia, como eu falei, e textos da época também. Um desses caras que estuda esse instrumento é o Barnaby Brown, um cara britânico. Eu achei muito legal o site dele, tem um canal no YouTube e esse blog aí, tem muito material falando de aulos e de como ele está estudando e aprendendo esse instrumento, né? Recomendo que você vá lá dar uma olhada, é muito legal. Vou tocar aqui um pouco do som dele, que eu achei fantástico. Ele não está tocando música grega antiga. Ele procura compor de acordo com a teoria da época que ele está estudando, né? Vocês vão ver que tocando os dois instrumentos ao mesmo tempo, um deles pode ser um bordão, pode ser uma nota pedal, uma nota que fica lá paradona enquanto a outra faz uma melodia. Pode também fazer intervalos, tocar ao mesmo tempo, seja por quintas, por oitavas. Bom, ouçam aí, apreciem.
Então, pessoal, vocês vão encontrar, se caso se interessem, procurem pela internet, vocês vão encontrar vários tipos de aulos, tipos de lira, com sonoridades muito diferentes entre eles, né? Isso acontece porque esse instrumento nunca foi padronizado. A padronização de instrumentos como violões, violinos, de orquestra, esse tipo de coisa, é uma coisa muito recente, né? Então, cada pessoa faz um aula de um jeito, sempre foi assim, né? Dependendo do lugar, do mundo. Então, um dos trabalhos desse pessoal que mexe com esse tipo de coisa é justamente pesquisar maneiras diferentes, tipos diferentes de instrumento, dependendo da região onde eles eram tocados. Alguns instrumentos são réplicas específicas de um instrumento que foi encontrado e está no museu britânico, no Louvre, sei lá. Bom, pessoal, há uns slides atrás eu falei para vocês que o aulos era associado a Dionísio e aparecia em tragédias gregas. O que é isso? O que são tragédias? O que era o teatro grego? No meu entendimento, é o aspecto mais fabuloso que a gente tem quando fala de música antiga. O teatro na Grécia era uma coisa mágica, fabulosa. A gente não tem ideia da catarse que aquilo envolvia, o público, as pessoas que estavam ali, os atores e músicos, primeiro porque essa distinção toda não existia exatamente. Quem estava no palco tocava, dançava, cantava, atuava, você tinha um coro. Não é à toa que uns 2000 anos depois dessas coisas todas que a gente está falando, na Itália, uma família resolveu reviver o teatro grego e deu origem à ópera. Eu vou mostrar para vocês o teatro de Dionísio, feito em honra a esse deus e colocado ali, erguido nas encostas do Partenon, que está lá em Atenas. Até hoje, né? Assim foi, essa é a situação do teatro hoje, claro. Mas a gente tem que ter em mente que se passaram mais de 2000 anos, né, gente? Aqui nesse semicírculo que vocês estão vendo é onde ficava o coro, onde os coristas dançavam, cantavam e tocavam instrumentos. Vocês sabem como é que chamava esse pedacinho aí do palco? Esse semicírculo era chamado de orquestra. Não é incrível, gente? Aqui a gente tem um detalhe de um assento do teatro. Aí se sentavam as pessoas mais importantes, o pessoal que comprou camarote, né, que tinha direito a open bar, essas coisas todas. O povão mesmo ficava ali atrás, ó, nas arquibancadas, né? É a maior parte do teatro, claro. Olha como é que está hoje em dia essa situação no centro da Grécia. Ele ficou pequenininho, né? Porque os prédios nossos de hoje em dia são muito maiores. Deve dar para descer num ponto de ônibus ali do lado e andando até o teatro para visitar. Deve dar, não, com certeza dá, né? Bom, como eu falei, pessoal, procurei simplificar um pouco a nossa exposição, né? Além da teoria musical da Grécia, eu não falei também, não explorei esse aspecto entre o culto a Apolo e Dionísio, que é uma coisa interessantíssima também, sobre a qual Nietzsche escreveu O Nascimento da Tragédia, aqui um livrinho muito interessante. São conjecturas desse filósofo a respeito de como nasceu a tragédia grega. E ele fala bastante dessa dicotomia entre Apolo e Dionísio, um representando a sabedoria, ponderamento, e o outro o aspecto mais apaixonado do ser humano, esse tipo de coisa, né? É interessante o livro porque ele ensina para a gente a respeito da filosofia de Nietzsche, porque é o primeiro livro dele, ensina a respeito da cultura grega, que é o nosso assunto aqui de hoje, e também da cultura do período romântico, não é? Porque ele está escrevendo um livro meio que dialogando com Richard Wagner, e aqui a gente já está lá no século XIX, bem para frente. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre os autores da Grécia Antiga. Pitágoras, que fez aquele teorema que todo mundo teve que estudar, será que ele tinha alguma coisa para falar sobre música? E Platão, com aquela história de mito da caverna. Espero que você esteja gostando, que você compartilhe o vídeo com seus amigos e venha assistir a gente aqui na sexta-feira que vem. Valeu!